Você sabia que no dia 31 de outubro, além do Halloween, dia mundialmente conhecido, no dia 31 também é comemorado o dia de uma criatura do nosso folclore brasileiro. Eu estou falando do Saci Pererê, criatura mística que inclusive tem lendas que a envolvem nesta região. Hoje, nossa equipe de reportagem veio até o interior de Xanxerê para falar sobre uma dessas lendas, que inclusive envolve equinos, que você está vendo aqui no vídeo. Nós estamos aqui com a veterinária Fernanda Pazinato, que vai explicar para a gente, falar um pouco mais. Primeiramente, Fernanda, quais lendas que são mais comuns aqui na nossa região envolvendo equinos, as trancinhas que aparecem nos equinos, nos cavalos? Sim, da região a gente escuta muito falar a respeito das condições de tranças, né, ou esse emaranhado, né, de tranças na crina, né, que seria a região do pescoço, associado muito com a questão da lenda do Saci, né, que ele acaba aprontando à noite, né, levando, né, montando os cavalos, né, acaba fazendo escapar, enfim, e acaba fazendo essas tranças, né, como seria, né, uma marotagem, né, em relação ao Saci. E também um pouco em relação ao Rio Grande do Sul, algumas crenças de bruxas, né, que as bruxas podem ter acesso, e aí falam muito da bruxa borboleta, né, grande, que ela também se pendura, né, nas crinas do cavalo, mas veio a lenda das bruxas, por exemplo, né, tendo essa condição de aplicar, né, uma peça, digamos assim, né, em relação aos animais. Nas regiões mais do exterior, por exemplo, né, eles também têm essa mesma lenda. Inclusive, Estados Unidos, eles chamam de fairy tangle, né, essas emaranhadas, essas tranças nas crinas, que seria relacionado com uma trança de fada, né? Um de fadas, fada, né? sim. Então eles acabam tendo também essa cultura que eventualmente, né, vem em relação à condição mesmo de uma lenda, né? Mais relacionada com a condição de campo, né? Então, Fernanda, de forma científica e explicada por uma profissional da medicina veterinária que você é, fala pra gente do que se tratam de fato essas trancinhas que aparecem nos cavalos. Sim. Então, tem alguns estudos já mostrados, né, que grande parte delas estão relacionadas principalmente com morcegos, né, então eles acabam fazendo as tranças justamente para poder se fixar, né, para poder ter um apoio em relação a mordeduras, né, e esses morcegos do tipo hematófago, que seria um morcego hematófago, um morcego que se alimenta de sangue, né, então eles se penduram na crina do animal, né, por questão de movimentação e por questão de apoio, eles acabam levando, né, esse emaranhado e fazendo essa trança, e consequentemente eles acabam fazendo a mordedura na região de pescoço. Então é importante a gente conferir se não tem, né, lesões abaixo das tranças na região de pescoço, para evitar qualquer transtorno, né, em relação ao animal, de ferida, de lesões, e também pensando na importância do morcego hematófago, a transmissão da raiva, né, que na região a gente tem risco, né, pela condição de ser uma doença zoonótica e ser transmitida, né, de animais também para seres humanos. Certo, e nesse caso, quando a gente fala de raiva, quais cuidados que devem ser tomados com os equinos para prevenir? Sim, prevenção através de vacina, né? Então é importante a gente até visualizar, né, a presença das tranças, né, visualizar a presença de mordedura, inclusive, né, a gente pode trabalhar com a vacina como preventivo em relação à raiva, não apenas nos equinos, né, nos outros animais também próximos a eles, de propriedade, né, com bovinos, né, eventualmente os cães, pensando tanto em raiva animal quanto raiva urbana. Então a vacinação é imprescindível nesses locais onde tem presença do morcego, né, principalmente o morcego hematófago, que é quem transmite, que faz, né, sugadura de sangue, e relacionado também à condição de controle do próprio ambiente, né? E as condições de animais que são frequentemente mordidos, a gente tem algumas pastas, né, que evitam a presença do morcego, e são as pastas empiricidas, né, que eles chamam, que podem ser aplicadas. Claro que isso traz dano muitas vezes ao morcego, né, porque elas são tóxicas, né, para ele, então pode levar também à morte, né, do morcego, mas é uma forma de controle em quadros de surtos de raiva. Então a gente também tem que considerar esse fator relacionado a animais permanentemente mordidos, né, com muita frequência de lesão. Algumas vezes as picaduras são inclusive em orelha, não apenas no pescoço. Então a gente pode considerar o uso da pasta para evitar, né, que os morcegos cheguem, né, até os equinos. Essa questão da vacinação, eu tenho uma dúvida. De quanto em quanto tempo que a gente deve fazer essa vacinação nos cavalos? A vacinação para raiva é anual. Assim como é feito em cães, né, assim como é feito em gatos, pensando na raiva, né, urbana, a gente faz a vacinação anual, né? Então a primeira dose ela acaba tendo reforço posterior e após isso faz a revacinação anual. Então, doutora, muito obrigada por ter conversado com a gente, esclarecido essa dúvida, que é uma dúvida muito comum na nossa região.
A gente aproveitou nesse momento, esse dia 31 passado, que foi dia do Saci, para destacar, trazer essa lenda que é bem comum na nossa região e explicar também, sanar uma curiosidade geral da população que por vezes aparece, vai observar o seu cavalo, observa que tem uma trança. Quem fez essa trança? Se não fui eu, a doutora já explicou pra gente, tiramos uma dúvida, então fica aí a dica para você. Mantenha cuidado com o seu equino, mantenha a vacinação anual, que não é saci não, é um bichinho que pode trazer danos inclusive para a saúde dele, que é um morcego. Então, todo cuidado é válido.